Observa que existe uma organização extrema para chegar até nós e nos travar, nos neutralizar e fazer com que nós percamos a nossa salvação. Uma das estratégias de Satanás é fazer com que nós medimos a aprovação de Deus por nossa vida mediante como está a nossa vida financeira. Se a sua vida financeira está bom, quer dizer que você está sendo aprovado por Deus. Se não está, você não está sendo aprovado. Uma das coisas que nós pensamos a respeito sobre a aprovação de Deus é: se eu tenho saúde, eu estou sendo aprovado. Se eu não tenho, eu não estou sendo aprovado. Mas isso é contrário ao que a Bíblia nos ensina. É possível nós estarmos passando momentos difíceis financeiramente e mesmo assim nós estarmos sendo sustentados por Deus. É possível nós não estarmos bem na nossa saúde e mesmo assim Deus está nos aprovando. Quando nós pensamos que nós estamos sendo aprovados por Deus mediante a nossa vida financeira ou mediante a nossa saúde, nós achando isso é porque nós estamos suplantando ou escondendo e achando que Deus está aprovando a nossa conduta. Quando nós queremos a aprovação de Deus diante do que eu vivo ou a forma que eu tenho vivido, melhor dizendo, para ficar mais claro, diante dos pecados que eu pratico, e eu acho que Deus está me aprovando por causa da minha vida financeira, é por causa da minha saúde, e aí eu acho que Ele não está nem aí com o meu pecado. Engana-se quando nós pensamos que porque eu tenho saúde, ou porque eu tenho vida financeira, ou porque eu sou dizimista, ou porque eu estou na igreja, ou porque eu prego, ou porque eu canto, significa que Deus está aprovando o meu pecado. Deus não compactua com o pecado de ninguém. Entenda isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é uma das maiores estratégias de Satanás em nossos dias, em achar que Deus está me aprovando porque eu prego bem, porque eu canto bem, porque eu estou na igreja, porque eu ajudo as pessoas. Isso é ilusão, porque pelas obras ninguém é salvo. Todo salvo tem boas obras, mas as obras não salvam ninguém. O que salva é o pacote com a nomenclatura obediência. Esse é o princípio. Esse é o princípio que Deus estabeleceu. Mas a investida de Satanás em nossos dias é esse. E uma das coisas que eu venho orientando a igreja é que nos nossos dias falamos muito pouco do diabo, e essa é uma das outras maiores estratégias dele. Que não se fale mais dele nos cultos, que não se oriente mais eles nos aconselhamentos, não se oriente mais a respeito dele nos aconselhamentos. Por quê? Porque ouvindo pouco a respeito do diabo, nós daremos menos atenção para os seus ataques. O apóstolo Paulo, ele sempre diz na carta que ele escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número 1, tenho-vos dito as mesmas coisas, porque é para o bem de vós. Eu disse isso já outras vezes. E todas as vezes que nós ouvimos sempre aquele ABC do Evangelho, é porque para que nós venhamos continuar gravando sobre este assunto. Porque nos nossos dias tem pouco batismo no Espírito Santo? Porque nós não pregamos mais sobre isso. Porque ninguém quer mais falar em línguas? Porque nós não ensinamos mais sobre isso. E quando nós deixamos de ensinar, é natural que isso vai se apagando na igreja. Então isso é importante nós nos atentarmos. E aí eu quero deixar uma deixa para os obreiros que ministram. Consagre-se, prepare-se, e quando for ministrar, ministre avivamento sobre a igreja. Ministre dons espirituais sobre a igreja.
Ministre batismo com o Espírito Santo sobre a igreja, porque é isso que faz a igreja cada dia mais estarmos preparados para a vinda do Mestre. E falando, amados irmãos, sobre as hostes espirituais da iniquidade, hostes significa exército. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre as hostes espirituais da iniquidade, ele está falando sobre um exército que tem como objetivo nos conduzir a praticar iniquidade. E o que é iniquidade? É pecado, mas não é só pecado, é o pecado consciente. Iniquidade é quando eu pratico pecado, mesmo depois de ouvir a mensagem. O pecado falar mais alto dentro de mim do que a ministração do evangelho. É quando eu ouço a pregação, mas aquela pregação não tem efeito para me despertar sobre a vida de pecado que eu venho levando. E esse é a investida das hostes espirituais da iniquidade. É fazer com que o pecado se torne natural em nossas vidas. O pecado já é natural na sociedade. Nós vemos as pessoas já não ter medo ou não se sentir constrangidas em praticar pecado. Se peca com muita facilidade, se peca no serviço, se peca na rua, se peca na escola, se peca dentro de casa, e isso se tornou natural. Por quê? Porque é um trabalho das hostes espirituais investindo contra a sociedade, para que aquilo que ontem era pecado, hoje já não é mais. Para aquilo que ontem me constrangia, irmão Alex, hoje já não constrange mais. Para aquilo que ontem me tirava o sono, hoje já não tira mais, pelo contrário, eu durmo até melhor. Para aquilo que me tirava a fome, hoje já não tira mais, pelo contrário, estou comendo até bem. Isso é pecado de iniquidade. Todos nós aqui somos pecadores. Todos nós erramos e falhamos todos os dias. E todos nós aqui temos pecados que estão nos prendendo. E que nós, se nós não trabalharmos eles dentro de nós, não buscarmos a libertação, não buscarmos o livramento em Deus, porque por nossa capacidade nós não conseguimos, mas se nós não buscarmos em Deus, esses pecados vão nos embaraçar, e aí vão nos distanciar de Deus, começando da oração, começando a leitura bíblica, começando o jejum, e aí consequentemente de estar no culto. Pecado, todos nós temos pecado. O pastor Levino, ele já ministrou algumas vezes falando a respeito disso, sobre o pecado de estimação. A nossa vida é como se fosse uma partilheira ou uma cômoda com diversas gavetas, e quando a mensagem chega até nós, todas aquelas gavetas são abertas diante dos nossos olhos. E aí a mensagem mostra para cada um de nós: ó, isso não é bom, essa gaveta não é boa, essa não é boa, essa não é boa. Aí você faz assim, ó, abre a primeira, eu vou tirar isso daqui que não é bom mesmo, vai estar me atrapalhando. Abre a segunda, meu Deus, daqui eu tenho que tirar também, vou tirar. Abre a terceira, meu Deus, eu vou tirar. Abre a quarta, vou tirar. Abre a quinta, ah não, essa daqui dá para segurar mais um pouco, eu vou fechar ela que ninguém está vendo mesmo. Pecado de estimação, né, pastor Levino? Pecado de estimação. Todos nós, amados irmãos, somos tentados e engodados na nossa natureza pecaminosa. Nós não estamos numa posição de julgar a ninguém.
Nós estamos numa posição de nos apoiar e nos ajudar um ao outro, para que nós possamos juntos, quando apoiados uns pelos outros, estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. Esse é o propósito e esse é o objetivo. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Coríntios, ele sempre vai orientar a igreja a viver em comunhão. A comunhão, ela tem essa importância, esse objetivo de nivelar todos nós. Ninguém é maior do que ninguém. Talvez alguns tenham a condição financeira melhor do que o outro. Às vezes algum tem um conhecimento melhor do que o outro. Às vezes algum tem uma comunhão com Deus melhor do que o outro. Talvez algum ora mais do que o outro. Mas quando nós nos reunimos aqui, somos nivelados pelo Pai, porque todos nós fomos salvos e só estamos aqui pelo que Deus fez através do seu Filho na cruz do Calvário, nos perdoando e nos dando a oportunidade de um dia estarmos com Ele na eternidade. Todos nós somos nivelados. O que eu tenho aqui hoje, a mais do que vocês, é responsabilidade. Saindo daqui, eu careço da tua graça, eu careço do teu perdão, eu careço da sua ajuda, eu careço da sua misericórdia. Mas além de nós termos pecados, e por ninguém estar vendo eu guardá-lo, quando o pecado do Tiago é exposto, não quero nem conversa, não tem mais comunhão. Quando o meu pecado é exposto, não quero conversa, não tem comunhão. Mas não sabe você que no mundo espiritual o seu pecado de estimação está exposto tanto para o céu quanto para o inferno. Todos nós erramos. E por que eu estou tratando sobre isso? Porque é a investida de Satanás, é as hostes espirituais que nos faz a medir as pessoas, que nos faz a separação, que nos distancia um dos outros, que faz com que nós acusamos uns aos outros, porque nós muitas vezes vamos nos sentir mais santos uns que os outros. Às vezes nós vamos subir numa caixinha de fósforo e aí eu estou bem. Aí precisa de Jesus voltar e chegar e falar assim: desce daí, Zaqueu, porque hoje eu quero estar na tua casa. Você está muito alto, desce. O melhor, a parte mais perto que nós possamos chegar diante de Deus é os seus pés. Isaías, quando ele tem a honra de chegar diante de Deus numa visão, ele não fala: agora eu estou satisfeito, realizado, cheguei num nível superior de todo mundo, porque eu estou vendo o trono. Não, ele: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios imundos, e eu convivo e ando no meio de pessoas que têm lábios imundos. É isso que nós fazemos quando nós nos aproximamos de Deus. Todas as vezes que você se aproximar de Deus, você vai se sentir o menor dentre todos aqueles que estiverem perto de você. Você nunca vai se sentir superior. O dia que você se sentir superior é a prova que você está mais longe de Deus do que você imagina. Porque todos aqueles que estão no pé do Senhor, ele se sente o menor dentre todos, porque ele não consegue olhar para o pecado de ninguém. Ele só tem diante dos olhos deles os pecados que ele comete. E ele vai dizer: Senhor, ai de mim que vou perecendo, tem compaixão da minha alma, porque eu sou um homem, uma mulher pecadora, e careço da tua graça e misericórdia. É isso que a aproximação de Deus nos faz. Mas muitas vezes, e já aconteceu comigo, tá? Eu estava buscando a Deus, comunhão com Deus, jejuando, consagrando. E aí eu chegar na igreja pisando alto. Ó, Tiago. Eita, aumenta. Tava nada, irmão. Diabo, ó.
Opa, cadê a comunhão? Cadê a oração? A maior prova de que nós estamos bem com Deus é quando nós estamos mais vulneráveis, humildes, pequenos, carentes da graça e da misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz: quando eu acho que eu estou bem é porque eu estou mal, mas quando eu estou mal é porque eu estou perto do meu Pai, eu estou perto do meu Deus, eu estou perto do meu Senhor. Aleluia! Mas a estratégia das hostes espirituais, um exército, entenda, principado é um que domina um continente. As potestades é um que domina a região. Os principados, ou na verdade, aqueles, deixa eu só confirmar aqui, os príncipes deste mundo é aqueles que influenciam através da mídia. Agora, o exército das hostes da maldade, da iniquidade, é aqueles que estão todos os dias soprando no seu ouvido. É aqueles que todos os dias estão soprando na sua vida. Todos os dias estão aqui, ó, na sua mente, na sua mente, na sua mente. Essa é a ação das hostes espirituais da iniquidade, ou seja, é soprar sobre nós através do quê? Da influência que nós já venhamos tendo desde o principado, da potestade, dos príncipes das trevas. Aí quando nós já fomos influenciados por eles, esse aqui só chega e fala: agora eu domino. É onde esse demônio habita em algumas pessoas. É possível, escute isso, amados irmãos, é possível estar pregando aqui e estar possesso por demônio. É possível eu fazer parte de um corpo eclesiástico, de um ministério, ser pastor, e estar possesso por demônio. É possível. Isso nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque Satanás, esse espírito imundo das hostes espirituais da iniquidade, é aqueles que habitam em pessoas. Quando se manifesta em pessoas algum espírito imundo, é hoste espiritual. É aquele que já dominou a pessoa por completo. Alguns deles carregam legiões de demônios, diversos demônios. Por quê? Por causa da iniquidade, e se torna preso. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Deus, Ele tem o poder de quebrar todo o laço do inimigo. Ele tem o poder de quebrar toda a ação do diabo na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. É possível Satanás habitar dentro dos nossos filhos, habitar dentro do nosso cônjuge. Eu pego na mão da minha esposa de manhã, dá a mão aqui, meu amor. Você quer orar? Ela não ora, você, eu oro. Senhor, abençoa meu casamento, guarda o meu coração, guarda o coração da minha esposa. Livra nós do adultério. Livra nós, ó Pai, querido, da vaidade, do pecado, do desejo desenfreado, e abençoa a nossa família. Eu preciso fazer isso, porque eu fazendo isso, eu estou tampando as brechas que Satanás quer encontrar na minha vida e na dela. Mas hoje está tão difícil do casal dizer que ama. Imagina orar junto. Imagina dar mão, pegar o filho, vem cá, filho. Pai, abençoa a vida do meu filho. Às vezes nós erramos porque nós queremos orar escondido pelas pessoas. O Alex vai orar, mas não fala nada para a Maria. A Maria vai orar, não fala nada para o Alex. Aí eles vão orar pela Noemi, pela Nathalie, pelo Natan, e ora escondido para eles não ouvir. Não, tem que ouvir. Ora para todo mundo ouvir que você está orando pela sua casa, que o Satanás saiba, e a pessoa que está ouvindo saiba que alguém está orando por ele, alguém está orando por ela. Não é se aparecer. Você precisa orar dentro da sua casa, sem timidez, sem vergonha. Por quê? Porque a sua casa é o lugar favorito de Satanás adentrar e destruir.
É o lugar favorito. Existem demônios que vêm nos seguindo. Quando chega aqui na igreja, ele para lá do lado de fora. Aqui dentro ele não entra não. Pode entrar? Pode. Mas eu tenho orado nas portas, no portão lá. Eu oro. Eu saio orando, eu erguendo a mão lá fora. Nessa porta eu ponho a mão, Senhor, que nenhum demônio entra aqui. Porque eu sei que se demônio entrar dentro da igreja, ele pode nem manifestar, mas ele não vai fazer a pessoa prestar atenção. A pessoa vai ficar desligada, vai ficar preocupada, porque é isso que ele faz. Então eu já oro, Senhor, deixa ele lá fora, porque ele não entra aqui não. Se entrar vai ser queimado. Se a gente não fazer, e eu oro, viu, põe a mão nas cadeiras, ó. Hoje eu fui colocando a mão naquela cadeira. Senhor, eu quero que a pessoa que sentar aqui, o Senhor venha abençoar, venha curar aquele que está enfermo, libertar aquele que está cativo, animar, alegrar, transformar, manifestar o seu poder, renovar, trazer choro, trazer arrependimento, convencer do erro, do pecado. Eu vou fazendo tudo isso. Por quê? Porque eu sei que só eu aqui falando não resolve nada, irmão. Se não tem os meus irmãos na porta, na intercessão, e mais ainda eu ter que orar por cada um que se assenta nessas cadeiras, irmão, não vai acontecer nada. E aí eu chego em casa, eu não oro por ninguém, não oro na entrada da minha casa, não oro no meu quarto, não oro na cozinha, não oro, eu só chego lá no celular, na televisão, no rádio, e o que for, menos oração, menos buscar a Deus. Aí você acha que a sua casa vai ser o quê? Casa de Deus? Esses dias o irmão João Rodrigo falou para mim, esses tempos atrás: pastor, quase que eu morri essa noite, porque eu senti o demônio dentro da minha casa comigo. Fiquei mal, passou tanta coisa na minha cabeça, me deu um desespero, meu coração disparou. Eu nunca ouvi vocês. Falei, irmão, quando você voltar lá antes de entrar na sua casa, você vai dizer, não vou, Senhor, eu estou entrando dentro da minha casa. Vai adiante de mim, se tiver algum demônio lá, que ele venha sair correndo. O irmão Rodrigo disse, ele falou para mim depois no outro dia: pastor, eu fiz o que o senhor falou, eu senti como que o vulto preto passasse correndo do meu lado assim na porta. Por quê? Porque ele usou a autoridade que Deus deu a ele. Se ele não usa, o demônio estava lá deitado na cama dele esperando ele entrar. Entra aí que eu estou aqui, queridão. Mas vai no seu serviço, irmão, no serviço onde tem mais demônio, porque você não trabalha sozinho. Senhor, vai adiante no meu trabalho. Vai lá no setor onde eu trabalho, naquele povo que está lá. Vai adiante de mim, vai quebrando todo o mal, que o Senhor me usa para inspirar o meu trabalho. O ambiente vem a mudar. Eu me lembro quando eu entrei na empresa que eu estou até hoje, indo para 12 anos. Quando eu ia fazer o fechamento, eram 6, 7 mulheres. E quando eu entrava, elas falavam assim, ó, vamos parar, porque o pastor Levi chegou. Não fale mais palavrão, respeita. E eu sabia que era por causa de mim. É por causa da presença que eu carrego, que aonde eu chego, ela tem que constranger a escuridão. Quem tem que sair é a escuridão, não é o Deus que está em mim. Você precisa influenciar o ambiente que você chega, não ser influenciado pelo ambiente. Nós estamos aqui adorando a Deus, glória a Deus, aleluia. Aí eu chego num ambiente que está falando palavrão, eu vou fazer que nem Pedro. Oh, e aí, tal, e já se envolve. Mas você não é crente, você não está na igreja? E ouve, viu? Você não está lá na igreja? Eu vi lá sendo a foto. Eu vi você lá cantando. Você não é na igreja? Não, eu só frequento. Que nem Pedro. Você não é de Jesus, você parece com ele. Ele falou, não, nem conheço, nem nunca vi. É assim que nós fazemos. Chegamos diante dos parentes, nos envolvemos com as coisas erradas. E aí o que acontece? Você não é da igreja lá, irmão? Lá do avivamento bíblico? Não, fui lá porque o pastor ficou insistindo. Já até aceitou Jesus, já até desceu as águas, está até tomando Santa Ceia. É isso. Você quer ser livre? Livre em Cristo Jesus? Obedeça a sua palavra. Guarde a sua palavra. O salmista ele diz assim, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você vai fazer isso quando você voltar para sua casa hoje. Se você está com a sua família, antes de entrar, pega na mão da sua esposa, pega na mão dos seus filhos. Senhor, nós vamos entrar dentro da nossa casa, e a partir de hoje, a nossa casa pertence ao Senhor. Vai adiante e entra primeiro. Que nós tivemos um demônio, sai agora. Irmão, talvez você saiu da sua casa hoje, a casa está pesada. Você vai entrar, a sua casa vai estar em paz.
Faça isso que eu estou dizendo. Não é porque eu estou dizendo, não. É porque o Deus que está aqui está falando para você. Eu quero tirar esse peso, essa influência maligna, essa opressão diabólica. Ore antes de entrar dentro da tua casa. Ore ao sair. Ore ao voltar. Ore. Tem dia que eu saio de casa, a mulher não está bem, irmão. Aí eu sei que eu tenho que voltar. Fala, Senhor, vai adiante de mim, Senhor. Eu venho encontrar o meu amor da minha vida. Eu venho encontrar um demônio, não, misericórdia. Eu oro, irmão. Às vezes você sai e está um pé de guerra, você não quer nem voltar para casa. E às vezes a mulher também não quer nem voltar porque está um pé de guerra lá com os filhos, com o marido. Mas ora, antes de voltar, ora. Prepara o seu coração, prepara o coração de quem está chegando lá. Quando você chegar, irmão, você vai encontrar a presença de Deus naquele lugar. Porque se nós não atentarmos para isso e tentarmos com a nossa humanidade, com a nossa capacidade humana, você vai perder e vai perder feio. Como está a sua casa hoje? Como está o seu casamento? Como está o relacionamento com os filhos? Usa a autoridade que Deus te deu. Antes de entrar, Senhor, a minha casa é tua. Eu falei há um tempo atrás, anda orando dentro da tua casa, irmão. Ora nos quartos, ora na cozinha, ora no banheiro, ora, vai na janela, pro lado de fora, anda no quintal, ora. Anos atrás, quando o pastor Levino começou a dirigir essa igreja aqui, ele dirigiu essa igreja com 4 pessoas, e 2 era ele e a missionária Wanda. O pastor anterior que tinha passado, saiu daqui amaldiçoando esse lugar. Essa igreja aqui tem mais de 60 anos aqui. E que passou, saiu amaldiçoando esse lugar. Deus ministrou o coração do pastor Levino da missionária Wanda. Rodeia 7 vezes em volta da igreja, quebrando toda a maldição. Eles odiaram. A Deus mudou a história da igreja. Por quê? Porque eles ouviram a orientação do Senhor. Sai andando dentro da sua casa, irmão. Sai andando no quintal. Como está o seu filho? Vai lá, ora por ele quando está dormindo. Quantas vezes eu estava dormindo lá, meu pai chegava, põe a mão na minha cabeça. Senhor, de madrugada, liberta meu filho Levi. Tira ele das drogas. Livra ele da morte. Eu acordava. Aí ele estava lá naquela oração fervorosa. Eu fechava o olho, fingia que estava dormindo. Mas quantas vezes eu acordei com meu pai com a mão na minha cabeça. E olha onde eu estou hoje. Para de se lamentar. Para de ficar murmurando, reclamando. Usa a autoridade que Deus te deu. Como pai, como cônjuge. Vai lá, põe a mão. Ah, pastor, já nem quero mais. Eu também não queria um dia. Falei para Deus, Senhor, a minha vontade é de ir embora. Eu não quero mais esse casamento. Mas não é a minha vontade que tem para prevalecer. E eu falei assim, ó, desse jeito falei para Deus. Então eu vou orar contra a minha vontade. Falei desse jeito para Deus. Salva o meu casamento mesmo que eu não queira. Eu casei não foi para separar. Salva o meu casamento. Eu não queria, mas eu orei contra a minha vontade. E até hoje minha esposa, eu e minha esposa estamos vivendo a melhor fase do nosso relacionamento conjugal. Por quê? Porque nós oramos e ouvimos a voz de Deus. Não ouvimos a voz, porque a voz do diabo era: vai embora, larga, abandona todo mundo. Ele não te merece. Ela não te merece. Seus filhos não valorizam. Larga, vai embora. É isso que ele sopra todos os dias. Hostes espirituais da iniquidade. Sua amiga está melhor. Olha como a sua amiga está vivendo. Olha como o seu amigo está vivendo. Olha lá na televisão. Hoje é normal separar. Separa, é mais fácil. Vai embora, é mais fácil. E Deus está dizendo para você: você já tem feito tudo o que você pode para salvar o seu casamento? Fez mesmo? Fez tudo o que você pode para mudar a situação do seu casamento, da sua casa, da sua família, dos seus filhos? Deus está ministrando aqui nessa noite. Deus está falando aqui nessa noite. Porque Satanás, o propósito dele é fazer com que nós lutamos um contra o outro. O marido chega em casa, a mulher talvez não acordou bem, cansada ou mal, ou talvez até por pirraça. Chega lá em casa, está tudo bagunçado, não tem comida, não tem nada.
Aí o demônio na mente dele: ela não te merece. Você é um cara trabalhador. Mete o pé em tudo, vai embora, rapaz. Você vai viver mais feliz, vai curtir sua vida, morar sozinho, você vai viver melhor. Aí na mente da mulher, o diabo: isso mesmo, provoca, pisa nele, é isso aí, é o que ele merece. Você acha que é Deus que está falando isso para você? Você acha que é Deus que está dizendo isso para a sua vida? Para você largar, você acha mesmo que é Deus? Olha para os seus filhos. Olha para o que Deus tem para você. E um detalhe: essa vida é passageira, não vale a pena mais. Não dá nem tempo mais de você separar e arrumar outra pessoa, porque Jesus vai voltar logo. Então fica com quem que você está aí, meu irmão. Fica com quem que você está aí, minha irmã. Ama, abraça, ora junto, porque Jesus vai voltar logo. Não dá tempo mais não. Aproveita quem está do seu lado e abraça e fica até que Jesus volte. É isso. Sopra no ouvido dos filhos: seu pai é ruim, sua mãe é ruim. É por isso que eu falo, eu oriento: trago os jovens para o culto. Trago os jovens para o culto. Jovem que sabe ler, sabe escrever, já tem que sentar para ouvir a palavra. Porque numa dessa aí seu filho está ouvindo, seu filho está sendo orientado. Porque é isso que o diabo faz. Às vezes o diabo não toca na mulher, não toca no marido, porque os dois estão lá, com a mão dada junto, mas quer orar pelo filho. Aí o filho está lá possesso pelo demônio, você nem sabe. Tem uma passagem, já concluindo aqui. Não pitou hoje, hein, meus irmãos? Acho que ele quer que eu vou até às 10. Eu estou esperando ele pitar para mim parar, irmão Alex. Não pitou hoje. Mas concluindo, meus amados, eu preguei uma vez aqui sobre uma passagem da mulher cananeia. A mulher cananeia, ela vai buscar Jesus porque a sua filha está endemoniada dentro de casa. Eu trouxe num contexto dessa mensagem, uma hora eu vou trazer ela de novo, já faz uns dias que eu não prego ela aqui. Eu trouxe num contexto que antes da filha estar possessa, a primeira filha foi influenciada. E aquela mulher não percebeu que a filha dela foi influenciada dentro de casa. Precisou a filha ser possessa para ela dar valor e ver que a filha dela foi dominada pelo diabo. E você está esperando o quê? Seu filho ficar possesso para você ver que o diabo está influenciando ele? É isso que você está esperando? Porque é mais difícil você identificar alguém que está sendo influenciado pelo diabo do que possesso. Possesso, você olha e fala: está possesso, vamos pôr a mão para expulsar. Agora influenciado, até você às vezes está sendo influenciado, você não sabe. Então nós precisamos observar mais. Observe mais. Observe mais a sua vida. Observe mais o seu casamento. Observe mais a criação dos seus filhos. Observe mais. Porque Satanás tem atacado de uma forma sutil e às vezes nós não estamos percebendo. Amém, meus irmãos?